Fala, meu povo. Bom dia, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Se você for de outra escola, seja bem-vindo, né? Esse vídeo é sobre ciências, claro. E este vídeo vai ser voltado para os alunos do 8º ano. Estamos no PET 3, semana 2. Lembrando que está um pouquinho atrasado, porque eu tive um pouquinho de impedimento na semana 2 com o equipamento do meu computador, queimou, né, estragou e eu tive que trocar o equipamento. E agora, já graças a Deus, estamos seguindo a vida, tá bom? Espero até a 4ª semana já estar em dia com todos, tá bom? Então vamos lá. O tema era sistema respiratório. Eu até mandei no grupo do WhatsApp da turma a minha indignação, porque realmente uma repetição de tema que estava no PET 1. Né? Mas tá bom, não se perde conhecimento, mas embora eles poderiam ter dedicado um pouco mais para o circulatório, que é o próximo agora, né? Mas paciência, vai bem. Qual a função do sistema respiratório? E aí nós vamos só corrigir a atividade mesmo praticamente, tá? Então, garantir a absorção de oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. O que é isso? As trocas gasosas, tá bom? Também chamada de hematose. Garante a manutenção de de quantidades boas de oxigênio nos tecidos, né, lá na célula, para ocorrer a respiração celular. Não só na célula do sangue, tá? Mas na célula lá, a célula lá onde o sangue leva. Tá bom? Então, é isso aí. Questão 2. A faringe é comum a quais sistemas do corpo humano? Fácil, né? Respiratório e digestório. 3. Não tem mais nada para falar, né? 3. Quais as funções das fossas nasais? Eu elenquei algumas. Captar o ar, né? Respirar, puxar o ar, né? Entrada de ar. Ela não capta no sentido de puxar necessariamente, mas é puxado por ela, né? Passa por ela. Filtra os pelos e a secreção, né? O muco nasal. E liberar após a troca gasosa, depois que ocorre a hematose. Então, ele capta um ar cheio de oxigênio e libera um ar cheio de gás carbônico. Cheio sim, né? Com maior quantidade, em ambos casos. 4. Qual a função da traqueia? Conduzir o ar aos pulmões. Tá? Voltar aqui. O filtrar, aqui no sentido aqui, não é filtrar gases, não, porque a gente não tem essa capacidade, mas filtrar partículas, tá? Micro-organismos, poeira, essas coisas todas vão ficar barradas lá no muco nasal e no pelo. Mas vamos lá, qual a função da traqueia? Não tem outra. Eu não gosto muito dessa pergunta de função para muitas coisas por causa disso, né? Porque só tem uma, conduzir o ar até os pulmões. Né? Ela é um duto, por onde passa o ar. Beleza? Como se fosse um cano, quando fala duto, tá bom? 5. O que é hematose? Onde ela ocorre? Então, vamos lá. Hematose são as trocas gasosas. Entra oxigênio no sangue e sai do sangue, né, gás carbônico. Onde ocorre isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, nesse processo, o gás carbônico do ar difunde-se para os capilares sanguíneos e penetra nas hemácias. O professor lá na aula mostrou as hemácias. A hemoglobina, que é a enzima que capta esse oxigênio e esse gás carbônico, e aí dentro dos sistemas onde está a maior concentração tende a ir para onde está a menor. Então no sangue tem mais gás carbônico, sai para o alvéolo. E tem menos gás oxigênio, então entra. Beleza? Simples assim. No outro vídeo, né, lá no PET 1 eu explicava isso tudo. Ocorre nos alvéolos. Beleza. 6. Quais são os movimentos respiratórios? Fácil. Inspiração, entrada do ar nos pulmões, e expiração, saída do ar dos pulmões, né? Claramente. Tranquilo? 7. Os pulmões são órgãos esponjosos, formados por milhões de alvéolos, né? O cachinho de uva lá. A gente já viu isso tudo lá no PET 1. Pulmonares, que são os locais onde ocorre o processo de hematose. Esse órgão é revestido por uma membrana que recebe o nome de pleura. Tá bom? Esse tipo de questão é questão sim, mas para a gente saber.
Mas esse tipo de decoreba muitas vezes não é legal. Dessa questão aqui não é não. 8. Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta, por conseguinte, a pressão intrapulmonar. O que vai acontecer com a pressão dentro do pulmão? Ela diminui ou aumenta? Então, vamos lá. Eu vou dar a resposta e vou explicar o próximo, tá? Ela diminui. Então, se ela diminui, ela facilita a entrada do ar. Deixa eu explicar aqui, ó. Olha aqui, ó. O diafragma, ele puxa, né? Ele vem para baixo, puxa o pulmão. Aumenta o volume do pulmão. Tá? Se aumentou o volume do pulmão, vai aumentar, né? Vai diminuir, né, a quantidade de ar por unidade de volume do pulmão. Como assim, professor? Unidade de volume, a gente usa centímetro cúbico ou metro cúbico. No caso aqui vai ser centímetro cúbico ou mililitro. Claro que aqui geralmente a gente não vai usar mililitro, mas a gente usa centímetro cúbico mesmo quando a gente fala de ar. Tá? Então, vai abrir o espaço e a quantidade de ar aqui dentro é a mesma. Então, diminuiu a densidade. Tá? Então, a densidade do ar aqui dentro caiu. Quando cai a densidade, cai também a pressão. E aí o ar ele tende a ir de onde tem a maior pressão para onde está a menor pressão. Então, ele joga o ar para fora, abre, aumenta o volume, né? Aumenta o volume, diminui a quantidade de massa por unidade de volume, tá? Tem menos ar por unidade de volume. E aí o que acontece? O ar vai entrar, tá bom? Porque o ar, ele tem uma propriedade muito interessante, né? Que a gente aprende lá no 6º ano, que ele ocupa todo o espaço. As partículas dele tendem a aumentar o volume se necessário, for, mas não aumenta a massa. Elas vão apenas fazer o quê? Se espalharem. Se essa mesma quantidade estiver em outro volume aqui, ó, a gente aumentou o volume, ele vai ter a mesma quantidade de partículas, né? De moléculas, mas ele vai apenas espalhar-se mais. Beleza? Então, aí diminui a densidade. Diminuindo a densidade, diminui a pressão. Então, a pressão lá fica menor, o ar vai entrar. Quando a pressão aqui fica maior, e também o diafragma, querendo ou não, vai empurrar, o ar sai. Beleza? E essa é a diferença entre inspiração e expiração. Tá? A diferença de pressão dentro do pulmão. Na inspiração, a pressão está menor, o ar entra. Na expiração, a pressão está maior, o ar sai. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Não se esqueça de enviar a atividade. Lembrando que essa atividade vale a sua carga horária, como eu disse logo no começo do vídeo. Então, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.